Olá, irmãos, a paz de Cristo esteja com todos nós. Bem-vindos ao Todo Dia Santo, um refúgio de fé e inspiração, em meio aos desafios do dia a dia. Hoje conheceremos a história do Papa Leão I, o Papa que salvou Roma em um dos momentos surpreendentes da história. São Leão Magno, rogai por nós. E um mundo que parece cada vez mais rápido, impaciente e imediatista. Nós somos frequentemente desafiados por crises que parecem intransponíveis. Aqui a vida dos santos é o antídoto contra o desespero e a impaciência humana. Cada vídeo, uma nova história, cada história, novos milagres dos heróis da fé. Quantas vezes você se sentiu perdido, no meio de uma tempestade, onde o medo e o caos ameaçavam destruir tudo o que você construiu? Quantas vezes a sua fé foi posta à prova pela traição, pela heresia ou pela simples e avassaladora força do desespero? Nós acreditamos que a verdadeira liderança é a força moral, se revelam nos momentos de maior vulnerabilidade da história. O nosso lugar é de encontro com aqueles que provaram que a fé firme é a única barreira contra o colapso e a anarquia. Hoje, 10 de novembro, celebramos um homem que foi a voz da razão, da fé e da coragem. No mundo que desmoronava, São Leão Magno, um dos pilares da Igreja de Roma, o título Magno, que significa o grande, não foi dado à toa. Ele foi o primeiro Papa a receber este epíteto na história da Igreja. Seu pontificado no século V aconteceu quando o poderoso Império Romano do Ocidente estava em frangalhos e a Europa era invadida pelos povos bárbaros. Estamos falando de um tempo de crise existencial, onde a Igreja não só precisou lutar contra inimigos externos, mas também contra as heresias que ameaçavam a própria identidade de Cristo. Ele é o Papa que se colocou sozinho à frente do exército de Átila, o Huno, conhecido como o flagelo de Deus, e conseguiu salvar Roma. Esta história é para você que precisa de coragem para enfrentar um desafio esmagador, seja ele uma doença, uma crise financeira ou um inimigo invisível. São Leão Magno nos ensina que quando a liderança humana falha, Deus levanta os seus santos para serem os verdadeiros pilares de sustentação. Sua vida é um testemunho de que a doutrina clara e a fé inabalável são as armas mais eficazes contra o caos do mundo. Prepare-se para conhecer o gigante da fé que apenas com sua autoridade moral e sua palavra fez recuar o maior terror de sua época. Abrace a mensagem. A verdadeira força não reside nos exércitos, mas na autoridade moral de um coração firme em Cristo. Leão nasceu na Toscana, na Itália, por volta do ano 400. Desde cedo, dedicou-se à vida eclesiástica. Sua inteligência e seu caráter firme o levaram rapidamente a posições de destaque, tornando-se diácono da Igreja de Roma. Por volta de 430, sua reputação era tão grande que ele atuava como conselheiro de papas, Celestino I e Sisto III, e como mediador em disputas políticas. Leão era a personificação da habilidade diplomática e da sabedoria cristã. Em 440, enquanto estava em missão de paz na Gália, ele foi eleito Papa por aclamação, assumindo o nome de Leão I. Seu pontificado de 21 anos começou no auge do declínio do Império Romano, um tempo de instabilidade e pavor. Leão Magno teve que governar a Igreja em uma época dupla de crise, a invasão bárbara externa e as heresias internas. No campo da fé, ele combateu com veemência o monofisismo, heresia que negava a natureza humana de Cristo, afirmando que ele possuía apenas
a natureza divina. Se essa heresia triunfasse, a redenção da humanidade seria comprometida, pois só um Deus que se fez perfeitamente homem poderia nos salvar. O ponto culminante de sua atuação teológica foi o Concílio de Calcedônia. Convocado em 451, Leão enviou sua famosa carta dogmática, o Tomus ad Flavianum, um tomo a Flaviano, que definiu a doutrina da dupla natureza de Cristo. A carta afirmava que em Jesus Cristo há uma só pessoa divina em duas naturezas humana e divina, perfeitamente unidas, sem confusão. Ao final da leitura de sua carta, no concílio, os bispos presentes aclamaram em uníssono: esta é a fé dos apóstolos. Pedro falou pela boca de Leão. Esse grito histórico marcou o reconhecimento definitivo da autoridade do bispo de Roma e selou a ortodoxia cristológica. Contudo, o maior drama de sua vida ocorreu em 452, com a ameaça de Átila, o Huno. Átila e seus exércitos bárbaros haviam varrido o norte da Itália, destruindo cidades e semeando o terror por onde passavam. Ele marchava em direção a Roma. O imperador e seus generais fugiram, deixando a cidade em desespero e sem defesa militar. O Papa Leão Magno não fugiu. Em um ato de fé e coragem lendária, ele formou uma pequena delegação e saiu ao encontro do terrível Átila, às portas de Mântua. Ele se apresentou ao flagelo de Deus, vestindo apenas as insígnias de sua autoridade espiritual, desarmado e calmo. O que se passou na conversa entre o Papa e o Huno permanece um mistério histórico, mas o resultado foi um milagre. Átila, o bárbaro temido, recuou com seu exército sem tocar em Roma. A lenda, imortalizada em afrescos de Rafael, diz que Átila viu os apóstolos Pedro e Paulo, armados de espadas, atrás do Papa, e foi intimidado por essa visão. 3 anos depois, em 455, Roma foi novamente ameaçada, desta vez pelos vândalos, liderados por Genserico. Leão, novamente, saiu ao encontro. Embora não tenha conseguido impedir completamente o saque, negociou para evitar o incêndio da cidade e a matança da população romana. A sua intervenção salvou Roma da destruição total e de um banho de sangue. Sua vida foi um constante ato de equilíbrio entre a defesa da doutrina e a proteção dos seus fiéis. Ele deixou um vasto legado de quase 100 sermões e cerca de 150 cartas, que demonstram seu zelo pastoral e sua profundidade teológica. São Leão Magno faleceu em Roma no dia 10 de novembro de 461, sendo sepultado na Basílica de São Pedro. Sua atuação foi tão monumental que séculos depois foi proclamado doutor da Igreja, honra que coroa sua sabedoria. Ele foi um farol de luz na escuridão, provando que a verdadeira realeza pertence àquele que serve a Deus com integridade e coragem inabalável. A história de Leão Magno nos lembra que nos momentos mais sombrios da história, a cadeira de Pedro é o porto seguro. Sua coragem não foi humana, mas um ato de fé total na soberania de Deus sobre os reis e os impérios. Ele se tornou a personificação do papado como o defensor e guardião da civilização e da fé no Ocidente. O maior milagre da vida de São Leão Magno foi o evento histórico da retirada de Átila, o Huno, de Roma. Este feito é venerado como uma intervenção divina, obtida pela fé e autoridade do Papa, que desarmou a fúria bárbara com a palavra de Deus. O segundo grande milagre é o triunfo da ortodoxia no Concílio de Calcedônia, onde sua carta foi aclamada como a voz de Pedro. O terceiro foi a proteção de Roma de ser incendiada no ataque dos vândalos. Milagres e curas foram registrados após sua morte, mas o seu legado reside
na força inigualável de sua liderança e na clareza de sua doutrina. Sua festa litúrgica é, conforme o calendário litúrgico, o dia 10 de novembro, data de seu falecimento. Seus restos mortais estão venerados na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Sua devoção é global, mas é particularmente forte nas igrejas que celebram o primado e a infalibilidade do Papa. São Leão Magno é o patrono dos pregadores e oradores modernos, devido à sua eloquência e à força de seus sermões. Ele também é invocado como protetor dos líderes da Igreja e dos chefes de Estado, para que governem com sabedoria, fé e justiça. Sua vida inspira aqueles que ocupam posições de autoridade a serem, antes de tudo, servos da verdade. Sua história nos ensina que, para enfrentar o mal, a melhor armadura é a verdade de Cristo e a humildade de quem se sabe, instrumento de Deus. A firmeza com que ele combateu as heresias nos exorta a ter clareza em nossa própria fé, defendendo a integridade da doutrina. Ele é o santo a quem recorrer quando as estruturas do mundo parecem ruir, lembrando-nos que o único alicerce inabalável é Cristo. Façamos uma profunda reflexão espiritual na força contra o desânimo que nos atinge, quando os desafios parecem intransponíveis e duvidamos da nossa capacidade de vencê-los. A vida de São Leão Magno é um convite radical à fortaleza na fé. Ele viveu no que parecia ser o fim dos tempos de sua civilização, mas em vez de se desesperar, ele se tornou o seu sustentáculo. Sofrimento e crise. Na sua época, a crise era global. Havia medo, fome, violência e incerteza. Em nossos dias, as crises são muitas vezes internas. Crise de identidade, crise familiar, crise de fé, crise de valores e um medo constante do futuro. O exemplo de Leão Magno nos desafia. Diante do caos, qual é a sua postura? A fuga ou a oração firme? O Papa nos ensina que o verdadeiro líder é aquele que se expõe ao perigo para proteger seu rebanho, confiando apenas no poder de Deus. Sua humildade estava em saber que não era sua força, mas a autoridade de Pedro agindo através dele. Quando enfrentamos nossos átilas pessoais, a doença, a calúnia, o vício, o desânimo, precisamos da mesma convicção de que não estamos sós. Ele foi o doutor da encarnação e nos lembra da dignidade do cristão. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, já que participas da natureza divina. Essa frase é um antídoto contra o desânimo e a mediocridade, lembrando-nos de quem somos em Cristo e da nossa natureza divina. Perdão e superação. Leão soube exercer o perdão e a misericórdia, mas nunca à custa da verdade. Ele nos ensina a ter caridade no trato, mas firmeza da doutrina, um equilíbrio essencial para a vida cristã. O famoso texto atribuído a ele é um hino à perseverança contra o desânimo. Não desista nunca, nem quando o cansaço se fizer sentir, nem quando os teus pés tropeçarem, nem quando os teus olhos arderem, nem quando os teus esforços forem ignorados, nem quando a desilusão te abater, nem quando a traição te ferir, nem quando a ingratidão te desconcertar, nem quando a fadiga te prostrar, nem quando tudo tenha o aspecto do nada, nem quando o peso do pecado te esmagar. Invoque sempre a Deus, junte as mãos, reze, sorria e recomece, que esta seja a sua oração e o seu lema na luta contra o desânimo de cada dia. A vitória de São Leão Magno sobre o terror e a heresia é um sinal de que a Igreja de Cristo é inabalável. O Papa, que não se dobrou diante dos bárbaros, nos inspira a nunca dobrarmos nossa fé diante dos desafios do mundo moderno. Que a sua sabedoria ilumine nossos líderes e a sua coragem inflame
o nosso coração para defender a verdade. Ele é a prova viva de que a santidade é a força mais revolucionária da história. Nos vídeos que compartilhamos no Todo Dia é Santo, testemunhamos vidas que foram o espelho de Cristo na terra. Cada mártir, cada missionário, cada leigo que narramos é uma prova de que a graça de Deus é suficiente. Nossa missão com esta comunidade é clara: transformar o Evangelho em vida vivida, usando essas histórias de fé, coragem e doação de amor para tirar a santidade dos livros e colocá-la no seu dia a dia, encorajando você a ser o santo da porta ao lado, que o mundo de hoje tanto precisa. Oremos pela intercessão de São Leão Magno. Ó glorioso São Leão Magno, doutor da Igreja e defensor intrépido da fé, que com a vossa autoridade e coragem salvaste Roma da fúria dos bárbaros. Intercedei por nós, para que, nos tempos de crise e nas dificuldades pessoais, não nos deixemos abater pelo desânimo. Alcançai-nos a graça de uma fé pura e inabalável na dupla natureza de Cristo e a fortaleza para que a nossa vida seja um testemunho eloquente da verdade. Protegei-nos dos inimigos visíveis e invisíveis e inspirai nossos líderes a governar com justiça e sabedoria cristã. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Se a história da coragem de São Leão Magno te inspirou a enfrentar o seu Átila pessoal, se você sentiu a força desse chamado para não desistir nunca, nem diante do maior desespero e dos maiores desafios, deixe nos comentários o seu amém, eu recomeço, e compartilhe este vídeo com quem precisa de uma dose de coragem e firmeza na fé. Ative o sininho e inscreva-se no canal Todo Dia é Santo para continuarmos a descobrir juntos os gigantes que nos guiam na terra e nos inspiram aos céus. Obrigada pelo apoio, participação e divulgação da comunidade do Amor e Fé. Juntos, vamos espalhar essa palavra de esperança. Fique na paz de Cristo e na autoridade daquele de quem disseram: Pedro falou pela boca de leão. Vamos juntos espalhar essa palavra de fé e esperança e fazer a diferença em nosso mundo. Até o próximo santo.